ferramentas em tuas mãos, Senhor, para que nós sejamos ferramentas para levar a tua palavra, para levar mensagens, para levar, Pai querido, consolo a corações. Pai, acima de tudo, seja tu, Senhor, aquele que irá operar, Deus Santo, as coisas maravilhosas, milagres, bênçãos e curas, Senhor, na vida daqueles que necessitam nessa noite. Que o Senhor possa continuar, Deus Santo, operando a tua vontade, e que nessa noite, Senhor, se for da tua vontade, almas venham se render aos teus pés. Continua, Senhor, conosco, abençoa essa noite, e que nós possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, a oração que eu te faço e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos, iniciamos mais uma live para a glória de Deus. Meia-noite 39 minutos do dia 11, novo dia de adoração, glorificação ao Senhor, adoração em real ao Senhor Jesus. Meus irmãos, estamos com a presença do nosso amado irmão Jefferson. A paz do Senhor, irmão Jefferson. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe grandemente a cada um. Uma vez mais estamos aqui reunidos para louvar, adorar o nome do Senhor. Uma vez mais estamos aqui nesse propósito que é adorar e proclamar o Evangelho da Paz, trazer as boas novas para aqueles que necessitam, para aquele que está passando na sua For You do TikTok e acaba se deparando com a gente aqui. Para muitos pode parecer irrelevante, mas para nós é um grande privilégio estar aqui ministrando e também levando o nome do Senhor. Deus abençoe grandemente a cada um. Eu creio que o Senhor tem grandes bênçãos, seja para casa, seja para a vida, seja para a família de cada um que nos acompanha aqui nessa noite. Temos também alguns pedidos de oração durante a semana. O irmão Jefferson também vai estar orando juntamente conosco aí no final da ministração da palavra, tá bom? Ele vai também estar explanando uma mensagem rápida antes da pregação oficial. E também, né, você pode deixar o seu pedido de louvor, pedido de oração. Mande mensagem, diga como que está o seu áudio, tá bom? Tá chegando aí? Onde está chegando essa pregação, essa adoração ao Senhor? Vamos de louvor neste momento, canção e louvor. A mira da funda é de Deus. Sorria do povo de Deus e ninguém se prontifica para lutar. Os soldados de Deus tremiam, pois era dormir esse dia e o povo estava ameaçado. Quem é o corajoso de Israel que vai lutar? Quem tem coragem para me desafiar? Se apresente para a luta começar. Ninguém se apresentava, pois Golias era grande, mas quem tem Deus não foge de alguém gigante. Então disseram, um se dispôs a lutar. Aí lá vem Davi, franzino e pequeno no meio da guerra com a funda na mão. Ele era pequeno de baixa estatura, mas tinha um som, encarando Golias frente a frente. O gigante sorri. Esse é o soldado que vocês chamaram pra me derrotar. Davi levanta a voz e fala pra o filisteu escutar. Tu é grande e forte, mas comigo está Deus Jeová. Pega a funda, tira a funda, solta a pedra com a mira gravada. Golias para, Davi prepara, enquanto isso a pedra vira. Do lado de cá Israel, do lado de lá todos os filisteus. Quem joga a pedra é Davi. Mas a mira da funda de Deus. Quem ora é você, quem cura é Deus. Quem canta é você, quem aviva é Deus. Quem pega é você, quem salva é Deus. A funda é sua, a mira é de Deus. Quem estiver pronto e incomodado com o gigante que está
lá fora. Deus hoje chama para o alistamento. Se aqui tem se apresente agora. Agora, agora. Se apresente com glória, sim. Gira a funda da oração e esse canseiro vou derrubar. Gira a funda da pregação e nessa nação eu vou te usar. Gira a funda da consagração e deixa comigo que eu vou te tomar. Gira a funda da adoração, pois agora eu tomo desse lugar. Tomei, cheguei, avivei, libertei, salvei, curei. Hoje esse lugar eu tomei, restaurei, batizei, pois quem manda em tudo sou eu. Quem gira a funda é você, mas a mira da funda de Deus. Quem ora é você, quem cura é Deus, quem canta é você, quem aviva é Deus, quem prega é você, quem salva é Deus, a funda é sua, a mira é de Deus. Quem estiver pronto e incomodado com o gigante que está lá fora, Deus hoje chama para o alistamento. Se aqui tem Davi, se apresente agora. Gira a funda da oração e esse câncer eu vou derrubar. Gira a funda da pregação e nessa nação eu vou te usar. Gira a funda da consagração e deixa comigo que eu vou te tomar. Gira a funda da adoração, pois agora eu tomo desse lugar. Tomei, cheguei, avivei, libertei, salvei, curei. Hoje esse lugar eu tomei, restaurei, batizei, pois quem manda em tudo sou eu. Quem gira a funda é você, mas a mira da funda de Deus. Eu já tomei, já cheguei, avivei, libertei, salvei, curei. Hoje esse lugar eu tomei, restaurei, batizei, pois quem manda em tudo sou eu. Quem gira a funda é você, mas a mira da funda de Deus. É de Deus, é de Deus. Glória a Deus, meia-noite mais 45 minutos, você acabou de escutar A Mira é de Deus, canção em louvor. Meus amados irmãos, deixe seu pedido de louvor, pedido de oração, estaremos anotando aqui, tá bom? Para estarmos orando no final da palavra, tá? Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos de mais um louvor, um playback, agora neste momento. Faz tempo que eu queria cantar esse aqui, cantei na última live, né? Foi, esse aqui foi bênção, mas, ó. Chegou o dia de você receber a bênção. Deus determinou e nada pode impedir. Se muralhas e muros surgirem em sua frente, Ele ordena e a muralha vai cair. O impossível acontece quando Ele fala. O inimigo se estremece, logo se cala. Esteja firme e confiante, nunca se entregue, pois quem teme a Deus sempre permanece de pé pra cantar o hino da vitória. Chegou a hora que Deus vai abalar, este lugar vai se inundar da unção de Deus. Chegou o dia e todos vão dizer: Deus não te esqueceu, Ele não esquece os seus. Levante a bandeira, cante, exalte, adore o nome do Senhor. Ele não te esqueceu, Ele te abençoou.
Levante a bandeira, cante, exalte, adore o nome do Senhor. Ele não te esqueceu, sua bênção já chegou. Rei da glória, escuta. Chegou o dia de você receber a bênção. Deus determinou e nada pode impedir. Se muralhas e muros surgirem em sua frente, Ele ordena e a muralha vai cair. O impossível acontece quando Ele fala. O inimigo se estremece e logo se cala. Seja firme e confiante, nunca se entregue. Pois quem teme a Deus sempre permanece de pé pra cantar o hino da vitória. Chegou a hora que Deus vai abalar. Este lugar vai se inundar da unção de Deus. Chegou o dia e todos vão dizer: Deus não te esqueceu, Ele não esquece o seu. Levante a bandeira, cante, exalte, adore o nome do Senhor. Ele não te esqueceu, Ele te abençoou. Levante a bandeira, cante, exalte, adore o nome do Senhor. Ele não te esqueceu, sua bênção já chegou. Chegou a hora que Deus vai abalar. Este lugar vai se inundar da unção de Deus. Chegou o dia em todos vão dizer: Deus não te esqueceu, Ele não esquece os seus. Deus não esquece os seus, não esquece os seus. Deus não esquece os seus. Aleluia! Santo exaltado é o Cordeiro de Deus. Meia-noite e 51 neste momento. Deixe seu pedido de louvor, pedido de oração, tá bom? Depois da palavra estaremos orando, estaremos colocando os louvores aí, tá? Quanto mais louvores você pedir, quando finalizar a palavra, quando finalizar a oração, nós estaremos colocando os louvores para tocar na íntegra. Enquanto vai rolando os louvores, a live fica aberta. Em nome do Senhor Jesus. Vamos de mais um louvor agora. Deus vai fazer. Lázaro. Segura. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não. O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Aí. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixam ver.
sua voz. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia em Cristo. Ele é contigo. Se você crê nessas promessas, levanta a tua voz, dá glória a Deus. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver, que Deus tem algo profundo contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. E o teu inimigo, Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia em Cristo. Ele é contigo. Valeu, cara. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu disse a Deus que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim, que tua misericórdia foi quem me trouxe até aqui, que sua bondade, sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus que sou falho, imperfeito e às vezes eu erro demais. Sou ser humano limitado e até incapaz de conseguir lhe agradar de todo o coração. Eu disse a Deus que o meu maior desejo era cumprir o teu querer, e por mais que eu me esforce, não consigo nem obedecer. E se Ele com sinceridade, Senhor, abra mão de mim. Mas Deus me disse: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, e em meio às tuas fragilidades sentirás minha grandeza. Quando pensares que tudo chegou ao fim, eu não tenho solução. Eu te renovo, pois eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu fiz um grande investimento e não posso perder. Vou perdoando os teus defeitos, vou perdoando tuas falhas, vou perdoando tuas fraquezas, pois eu quero usar você. Eu vou usar você, capacitar você. Eu vou te dar unção, eu vou te renovar e depois vou te encher. E através da sua vida vou fazer milagres. Vai fazendo a minha vontade, adorando o meu nome.
você sendo falho, mas eu te amo. Eu te amo. Se não fosse meu amor, aonde você estaria? Se não fosse meu amor, você não estava aqui. Se não fosse a minha mão pra te defender, pra te proteger, com certeza você não sobreviveria. Quando você pensa em parar, eu te levanto. E se um dia você vier a fracassar, eu te renovo. Teu ajudador, então descansa, espera, pois na tua vida eu sou o teu Senhor. Eu cuido de você, zelo por você, trabalho com você, eu defendo você. Sou eu, Deus, que te guarda, sou eu quem te alento, sou o teu Deus. Teu ajudador, então descansa, espera, pois na tua vida eu sou o Senhor. Bom, Jefferson, uma palavra de saudação neste momento. Glórias ao Senhor Jesus, uma vez mais, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Venho aqui trazer uma breve saudação, uma palavra de alento ao coração dos irmãos. Visto que o irmão Leandro colocou o hino do canção louvor para a abertura dessa live, dizendo que a mira da funda de Deus, o Senhor me acessou ao coração. A passagem que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, no versículo de número 45 em diante. Eu vou fazer uma breve leitura aqui, então trazer uma breve exposição também da palavra. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que Deus está em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Aqui nós podemos observar uma história bastante conhecida entre todos, seja dentro do meio cristão ou não. Todos nós, ao menos, já ouvimos falar alguma vez da história do rei Davi. O pequeno Davi, que era um pastor de ovelhas e em outro momento estava lá derrotando o gigante. A gente está observando uma história onde nós vemos um ponto alto e um ponto baixo, porque para nós, se nós formos olhar lá para trás no passado de Davi, quem é que daria relevância para o pasto ao qual ele estava trabalhando? Quem é que daria relevância para as coisas as quais Davi fazia antes mesmo de aparecer derrotando o gigante? A Bíblia vai falar que lá no pasto ele derrotou um urso e um leão, porém no pasto ele estava no anonimato. No pasto, ninguém estava vendo aquilo que Davi fazia. No pasto, ninguém estava vendo a preparação de Davi para aquilo que estava para acontecer. No pasto, ninguém estava vendo o que é que Davi passava. E no teu pasto, ninguém vai ver o teu sofrimento, mas no teu pasto vai ter capacitação. Porque o urso e o leão só vieram para treinar Davi, para derrubar o gigante mais para frente. O urso e o leão só vieram para treinar Davi, para deixar ele mais forte, para a dificuldade que ia vir para frente.
porque a perseguição não parou Davi, o gigante não parou Davi, nada conseguiu parar Davi, porque Davi, no anonimato, no pasto, conseguiu derrotar o urso e o leão. Então, no pasto, Davi foi capacitado. No pasto, Davi estava sendo capacitado por Deus para viver aquilo que ele estava para passar mais pela frente. Ou seja, no teu pasto, no teu anonimato, quando muitas pessoas não podem sequer imaginar a guerra que você passa, Deus diz que há um propósito para o teu pasto. Deus revela que há uma capacitação para o teu pasto. Moisés, quando vai para o deserto e fica na casa do seu sogro Jetro, o que é que estava acontecendo com Moisés enquanto ele estava lá no anonimato? Moisés estava sendo capacitado para pastorear uma geração. E semelhantemente, Davi, no pasto, foi capacitado para derrotar o gigante mais para frente. Davi era um homem de pequena estatura. Nem mesmo seu pai botava fé em Davi. Jessé, quando é comunicado de que ele tem que chamar os seus filhos, Davi é o único que é encontrado trabalhando, porque ele chama todos da casa, menos Davi, porque Davi era o menor entre eles. Davi era aquele que não se destacava. Davi era aquele que não tinha uma boa aparência. Davi era aquele que não se aparecia, era aquele que não tinha destaque, era aquele que sequer as pessoas davam relevância. Mas o mesmo Davi, que é aquele que não davam relevância, é o Davi ao qual Deus mostra que tem propósito. Então as pessoas podem até não te dar relevância, mas você é aquele para qual Deus separou um propósito. Você é aquele para qual Deus separou um processo. E é um processo de capacitação para que você, enfim, alcance o propósito ao qual Deus tem para a tua vida. E então, o tempo vai passando e alguém aparece na vida de Davi. Quem é esse? É o profeta Samuel. O profeta Samuel unge Davi para se tornar um rei. Porém, a gente vai observar que há todo um processo, porque antes de Davi se tornar rei, ainda tinha um gigante para ser derrubado. Ainda antes da tua vitória, vai ter um gigante na tua vida. Antes da tua bênção, vai ter uma prova. Antes da tua bênção, vai ter uma dificuldade. Antes da abundância, vai vir a escassez. Porque Elias, ele estava no Querite. Aquilo que Elias vivia no Querite era justamente uma situação de dependência de Deus, onde ele só recebia o suficiente. Mas depois que Elias sai do Querite, Elias vive a abundância. Davi, nessa circunstância, ele era alguém sem relevância. Ele era alguém que estava derrotando o gigante, ele era alguém que estava sendo chamado para ir para a guerra, era alguém que estava sendo perseguido, mas tudo isso foi para viver o propósito de Deus na vida de Davi. E então, Davi é apresentado a Saul como alguém que era justo, como alguém que adorava a Deus, como um servo fiel do Deus vivo, que habitava em Israel, como alguém que tinha características louváveis, era alguém valente, mas características importantes, as quais eu ouvi numa ministração uma vez e eu nunca mais esqueci sobre Davi. Davi, ele tinha um pai, Davi, ele tinha endereço, e Davi, ele tinha nome. Porque Davi era único, ou seja, ele tinha nome, ele tinha a própria personalidade. Davi, ele tinha suas próprias características. Davi, ele tinha o seu próprio modo de pensar, o seu próprio modo de agir, os seus costumes, a sua aparência. Ou seja, Davi era alguém único. E você também é alguém único. Você não precisa imitar pregador grande para receber bênção. Você não precisa imitar cantor famoso para alcançar a graça de Deus. Você não precisa imitar um pastor famoso para enfim ser salvo, porque a graça de Deus mostra que você tem um nome, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então você não precisa imitar alguém para alcançar a salvação. Davi tinha um pai. Você tem um pai. Que pai é esse? O maior de todos. O pai que você tem é Deus.
O pai que você tem é aquele que te sustenta. O pai que você tem é aquele que te dá força. O pai que você tem é aquele que te mantém de pé em meio às dificuldades. O pai que você tem é aquele que conhece desde o interior do teu coração até os mínimos detalhes da tua pele, porque Ele conhece todos os grãos de areia. Ele consegue contar todas as estrelas, e não só contar essas estrelas, como também chamá-las pelo nome ao qual cada uma tem. Olha para o céu e vê quanta estrela tem. Você consegue contar? Não, Ele conta e ainda chama pelo nome. Então você tem pai. Davi também tinha um endereço, porque aonde Deus te colocou, é aí que Deus vai te capacitar. Aonde Deus te colocou, é aí que você vai receber a sua bênção. Aonde Deus te colocou, é aí aonde você vai viver o propósito e o processo de Deus. E então Davi é apresentado com essas características a Saul, e Saul chama Davi como alguém que era tangedor. A Bíblia vai falar que quando Davi tocava a sua harpa, o Espírito de Deus se apossava de Saul, no caso, descia sobre Saul, e o espírito mau da parte de Deus saía de Saul. Quando Davi tocava a sua harpa, aquilo que estava de ruim em Saul saía. Ou seja, Davi era alguém que tinha graça. Davi era alguém que era usado por Deus. Davi era alguém que tinha, por mais que irrelevância para os homens, era alguém que tinha importância para o Rei dos Reis. E então Davi é apresentado a Saul e se torna o tangedor, aquele que tocava a harpa para Saul. Porém, os seus irmãos estavam na guerra, e essa guerra era contra os filisteus. E entre os filisteus havia um filisteu gigante que se chamava Golias. E Golias, ele zombava. Golias, ele dizia coisas sobre o reino de Deus, dizia coisas sobre Israel. Ele dizia: eu quero ver quem que é homem para vir me enfrentar, usando palavras mais simples. Golias dizia: eu quero ver quem que é aquele que vai ter a coragem de vir de frente comigo. Eu quero ver aquele que vai ter coragem de vir bater de frente e peitar aquele que está derrubando todo mundo. Eu quero ver quem é que vai disputar no braço comigo e vai vencer. Porém, a gente percebe que a tratativa de Deus é diferente. Porque enquanto Golias estava querendo resolver no braço, Golias estava querendo resolver na força. Enquanto Golias estava querendo te derrubar no teu físico, no teu emocional, enquanto o teu Golias, o teu gigante, estava tentando derrubar você a parar o teu propósito, parar o teu orar, parar o teu jejum, parar a tua adoração, parar você no teu meio físico, parar você na tua carne, parar a tua busca. Deus tem uma tratativa diferente, e Ele mostra que aquilo que se resolve no espiritual não se resolve no braço. Então, Golias é uma prova de que tudo aquilo que a gente tenta resolver no braço não dá certo, porque os nossos gigantes espirituais, as nossas barreiras espirituais, elas não são derrubadas no muque. As nossas barreiras espirituais, elas não são derrubadas no soco. As nossas barreiras espirituais, os nossos gigantes, eles são derrubados pela graça de Deus. E então Davi vai de encontro àquele gigante, e aquele gigante que zombava, aquele gigante que portava uma espada, um escudo, uma lança, ia contra Davi, ficava zombando do nome de Deus, e com o nome de Deus não se zomba. E Davi diz: você vem com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor, o grande. Você pode vir comigo no braço, mas eu resolvo é na oração. Você pode vir querer me derrubar no meu físico, mas eu resolvo é no jejum. Você quer vir me derrubar, quer vir parar a minha adoração, quer vir parar a minha fala, quer parar de evangelizar, quer parar de fazer com que eu proclame o nome do Senhor, mas olha só, eu não resolvo da maneira que você resolve, eu resolvo é no nome do Senhor.
Enquanto Golias está pensando que vai te parar no físico, tem um Davi que é fiel e mantém a sua mente, os seus olhos fixos em Jesus, para dizer que Ele não vai te derrubar, mas vai te manter de pé em nome do Senhor, o grande. Então, se tem gigante na tua vida, eu quero ser profeta de Deus nessa noite para dizer que o gigante vai cair por terra, porque enquanto ele está pensando que vai te parar, você tem pedrada de unção para jogar na testa dele. Enquanto tem gigante na tua frente dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai vencer, dizendo que a tua busca, que a tua adoração, que o teu Deus não existe. Pois eu te digo que nessa noite Deus te enche de graça para ser igual Davi e pegar a tua pedra e dar-lhe na testa desse gigante, porque do jeito que tá não vai ficar. Deus te enche de graça nessa noite e é para derrubar gigante, porque se tem Davi para ir em nome do Senhor, tem gigante para ser derrubado. A vida não é moleza. O próprio Jesus vai dizer no livro de João que haverão aflições nesse mundo, mas olha só, Ele venceu o mundo. Em Apocalipse, algo que me chama bastante atenção é a fala que é dita quando ele termina a sua carta à igreja: mas ao que vencer. Ou seja, você que vence tem recompensa. Você que se posiciona para derrubar gigante tem recompensa, porque você se torna um vencedor. Um vencedor em Cristo. Um vencedor que é servo. Um vencedor que adora. Um vencedor que busca. Um vencedor que derruba gigante. E qual que é o prêmio para derrubar gigante? Palácio. Você recebe o trono. Você é honrado. Porque o gigante é só uma fase, a tua prova vai passar. Aquele teu familiar que você tanto ora e ele não aceita Jesus, pode ter certeza que ele vai aceitar Jesus, porque a prova, ela é temporária. E depois da prova vem o quê? Vem a vitória. Depois da prova vem a bênção. Depois da prova vem o milagre. Depois da prova vem a salvação. Depois da prova vem a multiplicação. Depois da prova vem a bonança. Porque se Deus colocou um gigante na tua frente, pode ter certeza que é para te colocar no trono mais para frente. Toda a capacitação de Deus é para que você seja honrado. E pode não ser nessa terra, mas lá no porvir você terá uma linda coroa com pedras brilhantes. Você vai ter o teu galardão. Então, permaneça fiel. E se tem gigante para derrubar, lembra, você é Davi, para pegar aquilo a qual você melhor trabalha. Porque Davi pega a pedra porque é de pedra que Davi entende. Então, se você resolve na oração, é na oração que você vai resolver. Se você resolve no jejum, é no jejum que você vai resolver. Se você resolve pregando, é pregando que você vai resolver. Se você resolve louvando, é louvando que você vai resolver. Porque aquilo a qual Deus te dá em mãos é para que você faça o seu melhor com aquilo a qual você sabe usar. Porque o gigante vai ser derrubado na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. É essa palavra a qual o Senhor me coloca no coração. Uma breve exposição bíblica, não quero me estender mais, porque há uma palavra do céu já sendo posta ao coração do nosso irmão, e creio eu que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas nessa noite. Deus abençoe grandemente a cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe seu pedido de oração, irmãos. Daqui a pouco a palavra de Deus. Sozinho a me encontrar, pastoreando ovelhas eu estava. Veio o urso e o leão,
mas era tudo uma preparação do futuro que Deus reservava, mas eu nem imaginava. Doía no meu coração o desprezo dos meus irmãos, mas chegou uma notícia que surpresa, tinham preparado a mesa e que ninguém se assentava sem mim. Quando chego vejo meus irmãos e um homem me estendeu a mão e disse: se prepare, Deus mandou eu te ungir. Eu te via quando ninguém viu, eu senti o que você sentiu. Você venceu o urso e o leão, em segundo meu coração foi mostrar que eu te escolhi. O gigante vai ter que cair. Filho, chegou a tua hora. Tome posse da tua vitória. Eu mudo a tua história. Pai, uma vez mais, Senhor, nós oramos e clamamos, Senhor, porque cremos no Teu agir nessa noite, Pai. Nesse momento, apresentamos a Ti, Senhor, a vida do Teu servo, porque a Tua palavra, ela é eficaz e é viva, Senhor, para penetrar na divisão da alma e do Espírito, e nós cremos que esta mesma palavra, que é viva e eficaz, já está sendo posta ao coração do Teu Filho nessa noite. Pai, fala conosco, toma conta dos nossos corações, das nossas almas, e que nós venhamos, Senhor, a viver experiências extraordinárias com Teu Espírito Santo nessa noite. Abre o nosso entendimento, abre os nossos corações e alcança a vida, Senhor, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Uma vez mais, cumprimento aos irmãos que acabaram de chegar na live, aos irmãos que estão aqui, pedindo uma resposta de Deus esta madrugada, 1h mais 20 minutos, a qual o Senhor está falando através dos louvores. Você pode deixar o seu pedido de oração nesta noite. Podemos sentir uma presença palpável nesta madrugada. Convido você a abrir um exemplar da tua Bíblia Sagrada uma vez mais. Vamos estar lendo Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor: depois foram para Jericó, e saindo de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão o seguia. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se assente adorando. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esta mensagem a qual o Senhor trouxe ao nosso coração, uma madrugada abençoada. Irmã Sandra está chegando agora, a paz do Senhor. Irmã Graça está chegando agora, seja bem-vindo, irmão Alessandro. Deus abençoe. Essa mensagem que nós acabamos de ler, nesta madrugada, que fala em Marcos capítulo 10, versículo de número 46, fala de quando Jesus veio para Jericó. E quando ele chegou em Jericó, uma grande multidão, como de praxe, por causa dos milagres que seguiam a Jesus, por causa dos sinais, todo mundo queria receber a bênção, receber o milagre, receber a cura, receber algo que para eles era impossível. Vemos que neste momento, então, Jesus, ele ficou cercado desta multidão. E ele começou, neste momento, a escutar
um certo homem que estava ali na beira do caminho. Porque este homem, quem sabe, já tinha tentado várias coisas, mas no tempo que ele estava ali, no tempo que sucedia de ele estar ali nessa situação, ele escutou que em outras cidades um certo homem por nome de Jesus, por onde passava, acontecia um milagre. Por onde passava, ficava marcado na história que alguém recebeu um milagre. E não era diferente que quando ele estava em sua casa em Jericó, na beira do caminho, onde sempre deixavam para ele mendigar, vemos que ele, ao ouvir que esse Jesus estava passando, ele achou por bem gritar pelo seu milagre, gritar pela sua cura. Muitas pessoas, durante uma madrugada como essa, quem sabe, já se acomodaram, já estão acostumadas com a situação da casa, com a situação do serviço. Quem sabe diz em seu ser que é desta forma, ou que nem nosso pastor continua a dizer, complexo de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, é desse jeito que eu fui criado. Mas ao ouvir que existe um Jesus que está fazendo milagre esta madrugada, ao sentir a presença, ao entrar numa live, não porque o irmão Leandro está falando, mas a presença que chama a atenção esta madrugada é do próprio Jesus Cristo, você está pedindo um compadecimento, uma misericórdia do Senhor Jesus. Tem pessoas que adentram numa live como essa e só vem para assistir, ou só vem para perceber o que está sendo pregado, o que está sendo louvado, a maneira que está sendo orado. Alguém vem somente para tentar perceber falhas, ou quem sabe pegar uma brecha para poder aqui retrucar. Mas tem pessoas esta madrugada que ao escutar que Jesus está fazendo milagre, que Jesus está passando por aqui, ela não se contenta em somente ouvir ou somente assistir. Ela começa a pegar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta passagem, a qual chama a nossa atenção, este versículo, a qual muitos somente usam como jargão para adentrar um momento ao arrancar glórias da igreja, passa desapercebido, porque ali nós vemos um verso, uma frase, a qual chama um reconhecimento humano, para dizer que Jesus Cristo era o maior sobre a vida dele. Ali ele estava falando: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, dizendo: Jesus, tu és descendente do meu reinado, tu és descendente do meu rei, tu tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos esta madrugada. Quem sabe você sente esta presença esta noite, já sentiu que a tua casa mudou o ambiente, a aflição, a angústia, a ansiedade deu lugar esta noite para algo sobrenatural. E você começa a dizer: Jesus, filho de Davi, reconhecendo que você não tem força, reconhecendo que as tuas forças acabaram, que Ele é a autoridade maior sobre esta tua vida, e você começa a dizer esta noite: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pedindo misericórdia, do grego miserium cordium, se compadecer da dor do próximo, da dor que existe no coração do próximo. Vemos então ele pedindo: Senhor, tu sondas o meu coração, Pai, tu entendes a minha dor, Pai, tu sabes o que eu tenho padecido, então, Senhor, se compadece, sente a minha dor e oferece a cura para mim esta noite. Alabai aramandarácia. Nesta noite é uma noite de milagre, é uma noite
a qual muitos não entendem. Muitos apontam o celular para você dizendo: olha só aqui, ó, quem está pregando. Olha só a maneira que ele está pregando. Mas mal sabe que ele está fazendo a parte da pessoa que está dizendo: fica quieto, você não precisa deste milagre. Ele não vai te escutar. Tem muitas pessoas precisando do milagre, tem muitas pessoas o cercando. Ele não vai te ouvir. Você é só mais um no meio da multidão. Mas é o momento a qual Jesus para nesta madrugada e escuta o teu clamor, Ramanai, Odebefácia, a qual ele vem a você dizendo: tragam ele para mim. Tragam ele esta madrugada, tragam a oração esta madrugada, traga à tona todos os pedidos que ela fez. Quantas lágrimas pela madrugada. Deus está estendendo a mão esta noite e mandando trazer à tona tudo aquilo que você chorou, tudo aquilo que você pediu. Esta noite a qual será decretada a tua vitória. Creia que o seu pedido de oração será ouvido esta noite. E nesta noite o Senhor está escutando o seu clamor, o seu pedido. Tudo aquilo que você tem pedido, o Senhor está anotando. O Senhor está fazendo, não por uma ação de fé igual nós estamos fazendo, anotando os pedidos igual da irmã Vanessa, mas o Senhor traz à tona. E quando se pede um milagre, irmão Jefferson, é diferente. Quando se pede milagre, é de uma maneira diferente que acontece. Sabe por quê? Se você pede um milagre, é necessário você abrir mão da incredulidade. Diz os costumes judaicos, os costumes gregos daquela época, as pessoas que mendigavam, as pessoas a qual precisavam mendigar, eles usavam uma capa sobre si, a qual dizia: eu tenho permissão para mendigar. E aquele Bartimeu, filho de Timeu, ele estava com a capa mendigando. E diz a leitura, a qual nós acabamos de ler, que Bartimeu, ao escutar que o mestre estava chamando, ele pegou a sua capa e disse: eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais disso. Sabe por quê? Porque chegou o servo do Senhor e disse: tem de bom ânimo, o mestre te chama. Como servo do Senhor, eu falo esta noite para você: tem de bom ânimo, o mestre está te chamando. O mestre está te chamando, o mestre está se atentando ao teu pedido. Eu vou ficar de pé. Nessa noite eu quero que você entenda que quando o pedido vem dizendo assim: fica de pé, que o Senhor, ele tem algo para te entregar. É algo tão sublime, porque o Senhor, ele faz algo lá em Jeremias, dizendo: fica de pé que eu tenho algo para te entregar. Fica de pé e tu ouvirás a minha palavra. E a mesma forma foi para aquele homem, ao escutar: tem de bom ânimo, pois o mestre está te chamando. Ele pegou, se levantou, tirou sua capa, dizendo: eu não vou precisar mais disso. Certo que o milagre iria acontecer, porque quando Jesus chama, o milagre é certo. O milagre é certo sobre a minha, sobre a tua vida. Ele pega aquela capa e diz: não preciso mais disso. Ele pega aquele remédio e diz: eu não preciso mais disso. Ele pega aquela situação a qual se tornava tão deplorável na vida dele e diz: eu não preciso mais disso. Ele pega aquela carteira daquele entorpecente a qual é livre consumo aqui no Brasil, a qual solta fumaça, se eu disser vai cair a live, ele amassa e diz: eu não preciso mais disso. Ele vai lá na pia, pega aquela garrafa de álcool etílico, abre e joga dentro da pia, dizendo: eu não preciso mais disso. E neste momento, nesta
noite o Senhor te chama para que você tome posse da tua vitória, mas não somente tomar posse e fechar as brechas e dizer: eu não preciso mais disso. Mas disso o que, pregador? Daquilo que todo mundo me conhecia. Porque quem olhava para a capa de Timeu, para quem olhava para a capa de Bartimeu, para o filho de Timeu, olhava e dizia: ele é cego, ele precisa mendigar. Ele é cego, ele precisa mendigar. Quem sabe alguém olha para você, quando você vai comprar, quando você vai vender, e começa a dizer: ele é mesmo assim, ele é dessa forma, ela é dessa forma. Nunca vai mudar, vai ser igual fulano de tal da família. Nunca vai para frente, mas é o momento a qual você vai pegar e vai dizer: o mestre me chamou, eu não preciso mais disso. Eu vou para o meu milagre. E você está aqui nesta noite. E o que chama a atenção é que Jesus vê aquele cego sendo carregado pelos braços, dizendo, aquele cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele precisando ser levado, ser guiado até Jesus. Jesus está vendo que ele é cego, mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Momento ao qual Jesus traz um milagre para a nossa vida, ou se atenta quando nós percebemos que o céu está aberto. Às vezes nós esquecemos de pedir aquilo que vai mudar a nossa vida verdadeiramente. Quem sabe pedimos carro, quem sabe pedimos casa, quem sabe pedimos porta aberta, quem sabe pedimos até o milagre necessário, mas nós sempre esquecemos de pedir o que precisamos para a nossa vida. E é o momento ao qual Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Estou atento ao teu pedido esta noite. O que queres que eu te faça? Tem gente que adentra esta live, deixa pedido de oração, e ao escutar que foi adotado vai embora. Não faz uso, não responde. É o momento ao qual Jesus está ouvindo, dizendo: eu quero saber o que queres que eu te faça. Este é o momento. Pedes o que queres. Pedes o que queres esta noite, que o Senhor vai te dar. Tem momento que pessoas adentram uma live como essa, como eu disse, deixa o pedido de oração e vai embora. Tem gente que adentra uma live como essa, escracha, fala mal, ou até mesmo digita outras coisas, mas o momento é para o milagre, é igual Jesus diz: pedes o que queres que eu te faça. Jesus conhece, mas Ele quer escutar o que precisa. O Senhor quer escutar o que você precisa. E nesta noite Ele diz: o que queres que eu te faça? Ele sabe o que você precisa, mas fala, declara com a tua boca: Senhor, eu queria tanto a minha família nos pés do Senhor. Senhor, eu queria tanto, Senhor, que o Senhor abrisse aquela porta de emprego, papai. Senhor, eu queria tanto que o Senhor curasse essa enfermidade a qual me limita e não me permite eu adorar verdadeiramente, ou até mesmo me traz ao meu coração dores. E nesta noite eu quero convidar você a pedir ao Senhor, a clamar a existência do grande eu sou, a todo o seu poderio, a qual detém toda a solução esta noite. Mas peça o que queres que eu te faça. Aquele cego poderia pedir qualquer coisa, mas ele sabia o que ele precisava. Você sabe o que você precisa essa noite? Sabe o que precisa essa noite? Muitas pessoas a qual estão aqui adentro numa live como esta, muitas vezes tem poder aquisitivo, tem porta aberta sobre a casa, tem familiares na casa de Deus, mas nós vemos que lhe falta alguma coisa. Eu quero te convidar esta noite: se você precisa de Jesus Cristo, a porta está aberta. O milagre é completo. Digita: eu quero voltar, eu quero aceitar Jesus, eu quero retornar para a casa de Deus. Só diga: eu quero. Em nome de Jesus, declara esta noite: tem vida para a tua casa, tem vida para a tua família,
tem vida, Ramanu e Nefácia. Deus vai abrir tua visão espiritual esta noite. Quem crê? Quem crê em nome de Jesus? Eita glória! Em nome de Jesus, vou chamar o Jefferson aqui, vamos orar. Tem pedido de oração aqui essa noite. Se você quer retornar para Jesus, diga: eu quero voltar, eu quero aceitar Jesus. Muita gente às vezes não aceita Jesus, sabe por quê, meu Jefferson? Eu vou resolver alguma coisa. Se não resolveu até agora, vai esperar para resolver para poder aceitar Jesus. E mal sabe ele que muitas coisas são impossíveis de resolver pela mão humana. Então aceita Jesus e deixa Jesus resolver para você. Diga: eu quero aceitar Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar, Jefferson. Soberano Deus, eterno Pai, uma vez mais, Senhor, nós vamos levantar esse clamor, Senhor, crendo, ó Senhor, que Tu és Deus para operar o insondável e inimaginável, Senhor, sobre a vida, Pai, de cada um, Senhor, que deixou seu pedido de oração nesse pergaminho, ó Pai, a cada um que liberou, Senhor, a sua fé, que depositou, Senhor, a sua esperança, Senhor, nesses pedidos de oração, crendo que vai receber milagre, crendo que vai receber a bênção, crendo que vai receber, Senhor, quem sabe a cura, quem sabe a porta aberta, quem sabe a salvação, a libertação de um familiar, Pai. Nós estamos crendo juntamente com esse povo e orando, Senhor, em Teu nome, crendo que nessa noite, Senhor, o Senhor vai tocar onde homem nenhum toca, crendo que nessa noite o Senhor vai entrar onde homem nenhum entra e vai encher, porque o Senhor é Deus, para encher do Teu Espírito toda a casa, encher do Espírito toda a carne, que todo demônio, Senhor, que está naquele ambiente caia por terra, bota em retirada nessa noite, porque aqui tem um povo que clama, e é no nome de Jesus, Pai, que todo espírito maligno de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia, que tenta atacar a vida dos Teus filhos, Pai, caia por terra nessa noite, e que o Senhor, Pai, possa quebrar todo vício, possa quebrar toda amarra, possa quebrar todo laço, possa desfazer, desatar todo nós, Senhor, porque aqui quem prevalece é o Senhor dos exércitos, Pai, em nome de Jesus, entra com a cura, vai, Senhor, adentra na UTI nessa noite, vai, Senhor, sarando, mudando o quadro médico, porque o médico estava laudando, o médico estava receitando, o médico já estava preparando até o obituário, mas nessa noite, Deus, entra com a cura e mostra que Tu és médico por excelência, Pai, em nome de Jesus, vai tocando nessa vida, vai abrindo a porta, porque o Teu servo, a Tua serva clama, porque já não sabe sequer como é que vai se manter de pé, mas mostra que Tu és Deus de sustento, mostra que Tu és Deus de graça e de misericórdia, Pai, e abre a porta de emprego nessa noite, destrava o que está travado, Pai, abre, Senhor, toda a porta, e que o Senhor possa, Pai querido, levantar Teus servos, aquele que clama pelo ministério, receba o dom nessa noite, aquele que clama pelo familiar, vai ser alcançado em nome de Jesus, porque aqui tem graça, aqui tem poder, e é no nome de Jesus, nome que tem todo o poder, nome que é sobre todo nome, que nós clamamos e cremos na bênção e no milagre, em nome de Jesus. Senhor Deus, já está havendo festa no céu, Pai. Paulo Henrique, Senhor Deus querido, está se rendendo aos Teus pés, Papai querido. Pai Santo, já não é em vão, Deus querido, Pai Santo, esta reunião pela madrugada, Pai. Pai querido, a pedido de oração aqui, Senhor, mas atenta-te, Senhor, em fortalecer o Teu Filho novamente aos passos. Ele diz que não tem força, Pai, somente o Senhor conhece, Deus querido, esta noite. Nós pedimos, Senhor Deus, toda a aflição, Deus, toda a cicatriz dolorida, em nome de Jesus, esta noite, Deus, coloca as Tuas mãos, Deus querido, Pai Santo, onde o médico não consegue alcançar, em nome de Jesus, toda enfermidade,
vai batendo em retirada, vai sendo queimado esta noite. Quebra toda barreira, toda potestade, principado das trevas, todo laço de morte vai sendo desfeito nesta noite, Senhor. Entra, Deus querido Pai Santo, onde o ser humano não consegue entrar. Eu creio, Deus querido Pai Santo, que aquilo, Deus querido, que está engavetado, Deus querido, vai vir à tona. A notícia vai chegar em nome de Jesus. Tem milagre para acontecer, Deus querido, em nome de Jesus, Pai Santo. Vai de encontro a este filho, Deus querido, que está afastado lá, Deus querido, Pai da Miqueira, em nome de Jesus, Senhor. Dê livramento, Senhor, em nome de Jesus, papai querido. Derrama, Deus querido, da tua graça, dá livramento, Senhor Deus, com as tuas mãos, em nome de Jesus, Pai Santo. O ambiente se torna propício para milagre, para refrigério, Senhor, para retorno, em nome de Jesus, Senhor. Toda aflição, ansiedade, Deus querido, todo sentimento, Deus querido, de fracasso, que o inimigo tenta permear a mente dos meus irmãos, em nome de Jesus, vai tirando tudo aquilo que deu errado, Deus querido, Pai Santo. Eu creio, Pai Santo, que teus filhos vão voltar na mesma rede e vão jogar do lado direito do barco, porque o Senhor está no barco agora, em nome de Jesus, Pai Santo. Um milagre vai acontecer, em nome de Jesus. Você digita amém, em nome de Jesus. Meus irmãos, olha, irmão Paulo Henrique, procura uma igreja perto da tua casa, tá? Eu faço parte da Assembleia de Deus, nós fazemos parte da Assembleia de Deus aqui de Paranaguá, Paraná. Eu poderia falar, procura uma Assembleia de Deus, mas procura uma igreja perto da tua casa, tá? Você precisa estar debaixo de uma autoridade que ora por você, de alguém que lhe ensina a palavra verdadeiramente, tá? Em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Tem um link na bio, na minha descrição, que leva ao grupo do WhatsApp. Lá você recebe palavras, lá você recebe louvores, em nome de Jesus. O irmão Jefferson está lá, o irmão deles, está o irmão Lucas Inocêncio, está os irmãos lá, em nome de Jesus. Eles sempre mandam versículos, tá? Minha esposa está lá também. Tem um link na bio, se não conseguir entrar na minha bio lá, tá bom? Pro grupo do WhatsApp, deixa no meu PV o teu número do WhatsApp e assim eu te adiciono lá, em nome de Jesus. Meus irmãos, próxima live, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Hoje é sexta para sábado, quarta para quinta-feira, você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Considerações finais? Uma vez mais, a paz do Senhor, dessa vez para se despedir, para agradecer por essa madrugada de bênção, madrugada de graça, porque o Senhor é fiel e nos sustentou até aqui, o Senhor nos mantém de pé, e é o Senhor que nos direciona todas essas madrugadas para estar falando com os irmãos, para estar ministrando para o coração dos irmãos, para trazer palavra para o coração, para trazer louvor, para fazer tudo aquilo que a gente tem feito nos últimos tempos. A gente tem vivido o extraordinário de Deus. Só quem acompanha com frequência as lives tem visto o que é que tem acontecido aqui. Deus tem se manifestado, Deus tem falado, e a graça de Deus é conosco, a graça de Deus é com você que assiste, e a graça de Deus vai permanecer enchendo a tua casa nessa vida. Então, continua firme. Paulo Henrique é uma dádiva poder ver você, é sempre um presente de Deus, a gente ter almas se entregando ao coração, se entregando aos pés do Senhor, entregando de corpo, alma, entregando o coração a Deus, porque é sempre uma maravilha pra gente, a gente fica alegre, são irmãos que irão morar no céu juntamente com a gente, e sempre ter um vizinho a mais nunca é demais, ter um vizinho a mais nunca é um problema quando se trata de morar no céu. Então seja bem-vindo aos caminhos do Senhor novamente. Não sei se você está retornando ou se está aceitando, mas que o Senhor possa continuar te guiando e abençoando a sua vida. Deus abençoe a cada um dos irmãos que nos acompanhou e nos acompanha com frequência. Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Quero aqui mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha. Quem que está sempre nos acompanhando aí, a mãe daquele rapaz que está preso, esqueci o nome dela, eu lembro que é Damasceno, o sobrenome dela. Sim, Damasceno. É Damasceno. Então, a mãe do Thiago. É uma bênção, está sempre nos acompanhando e crendo aí na vitória, crendo no milagre. Então faça como ela, permaneça buscando a presença do Senhor, continue aqui
liberando o seu pedido de oração para que nós estejamos orando, e tem testemunho para contar já, tem muita gente que pode te dizer, lá no grupo mesmo de cura, pode te dizer das bênçãos. Então que o Senhor possa continuar falando conosco e nos usando. Então orem por nós, orem pelas nossas vidas, porque não é fácil estarmos aqui. A gente passa por muitos processos para a gente estar reunido nessas madrugadas. Muitas vezes que a gente está querendo vir para cá e começa a chover, muitas vezes que a gente está querendo vir para cá e começa a dar dor aqui, começa a dar dor ali. Pula pneu. Eu sinceramente não sei nem aonde está doendo mais. Eu sei que está doendo, não lembro aonde, mas está doendo. Então que o Senhor possa continuar dando força e abençoando a vida dos irmãos. Deus abençoe uma vez mais. E é isso, Deus abençoe. É isso aí. Eu quero agradecer a sua vida por você abrir a porta da sua casa e Deus nos permitir também. Eu quero agradecer muito a Deus por Deus nos permitir que você abra a porta da sua casa para nós pregarmos o Evangelho do Senhor ao teu coração, tá bom? Que esta noite seja marcada pela vitória, tá? Tem um testemunho, até o irmão falando sobre o testemunho, a prima do nosso amado irmão Adriano Nobre. Tá? Ele é bisneto de Cristiano Nobre, ele é bisneto de Adriano Nobre. Adriano Nobre, para quem não conhece, ele foi cunhado de Gunavinga, né? E ele tem o testemunho da prima dele dessa semana, né? Semana passada ela sofreu um acidente de moto feio, era para ter morrido. E o médico querendo operar, e ela saiu da UTI e já está em casa. Já está em casa, já está na cama, está conversando, está de pé, e Deus está fazendo um milagre. Ele testemunhou lá, tá? Então entra no link na bio lá, sempre você recebe às vezes testemunhos também, tá? Isso é edificante. Vamos então para a bênção pastoral. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas consolações do amado e querido Espírito Santo esteja com todos nós, e juntos dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Unidos em Cristo para fazermos muito mais. Lembrando que o ontem serve para nós contemplarmos de onde Deus nos tirou. O amanhã serve para nós contemplarmos as bênçãos dele se chegando a nós. E o hoje é esta dádiva maravilhosa a qual nos deu a viver, que não é à toa que se chama presente. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cuida a mim. Se está frio, ele esquenta, chorando, acalenta, ele é tudo pra mim.